Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje a gente vai bater um papinho sobre os versos de impacto. Dá uma lidinha a hora que você conseguir. É muito bom ler a Bíblia, analisar, não é? Não ler assim de forma corrida, mas com calma. Que seja um versinho, mas com boa reflexão, pensando, analisando cada palavra que lemos, isso é muito importante. E hoje tem dois versos, ou melhor, três, que estão no livro de Provérbios e tem um no livro de Romanos. Bom, o de Provérbios 3, 5 e 6 fala a respeito de a gente não confiar muito na gente, tá? Não confiar no nosso próprio entendimento. Veja que Gideão, ele, na verdade, se fosse basear na coragem, né, o nome dele era guerreiro corajoso, homem valente e tal, o significado, como nós falamos ontem. Mas ele era tão corajoso que a história conta que depois que ele falou com o anjo, fez todos os testes, né, para ver se era Deus mesmo, se era para ele ser usado por Deus naquela batalha e tal, estava tudo certo. Ele foi lá e quebrou o altar de Baal, só que ele quebrou à noite. Diz que por medo, tá? A Bíblia fala. Ele estava com medo de enfrentar os da própria terra, da própria casa. Ele derrubou o Baal que estava na frente da casa do pai dele. Só que o livro Escolhidos esclarece esse ponto, dizendo que o pai de Gideão sabia da visita do anjo, soube. E é interessante, né, o que o pai de Gideão fala. Ele fala assim: ó, o que vocês estão reclamando? O que vocês querem matar meu filho? Baal, que é o Deus que nós erigimos aqui, não o Deus do céu, né? Como Deus tinha falado e eles tinham se rebelado e se afastado. Baal não se defendeu. Por que vocês vão brigar por ele? Se ele não se defendeu, ele não é digno de estar protegendo a gente, não. Interessante, né? A colocação dele, sabe? O raciocínio, né? E com isso, eles se acalmaram e ninguém enfrentou o pai de Gideão e nem tentou mais matar Gideão. Olha a lógica, né? O raciocínio que Deus colocou na mente, nas palavras do pai de Gideão. E ali a gente vê, né, Deus colocando a sua mão para a gente pensar o seguinte: veja que o corajoso Gideão, que nós falamos ontem, né, com 300 mil homens, venceu um exército de 135 mil, de 15 que fugiram e 120, né, que realmente morreram. 300 mil homens, não, 300 homens. 300 homens. Esses 300 não tinham força em si, apesar de serem fiéis a Deus. Se fosse os 300, ia virar pozinho na mão dos filisteus, dos midianitas. Os filisteus são os que lutam lá na frente. O livro Escolhido cita os filisteus mais na frente também lutando contra o povo de Israel, que se desviou de novo e aí depois, em vez de ficar 7 anos sobre escravidão, ficaram 18 anos sobre escravidão. Mas os midianitas, veja isso, não é a quantidade de pessoas, não é a minha fidelidade, não é a minha obediência que vai me fazer vencedor, é confiar no Deus que me guia, no Deus para quem eu oro, né? É por isso que eu digo, não é a oração que faz a diferença, é o Deus a quem nos dirigimos para orar. Se nós estamos conectados a Ele, se Ele luta por nós, aí há diferença. Cuidado em confiar no seu próprio entendimento, diz Deus para a gente. Tá aí, né? Provérbios 3, 5, Romanos 12 também é um versinho de impacto para a gente pensar relacionado à história dessa semana. Mudança no pensar. Diz que a gente deve entregar-se para Deus para que a gente pense do jeito dele. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, para a sua e para a minha. Né? Então, assim, realmente, veja, ó a mudança de pensamento, né? Com 300, a proporção é muito pequena de luta, é só uma outra visão para você ir para uma guerra, né? Nessa desproporção. Quem vê uma batalha dessa fala, vocês estão doidos? Tá maluco? Como é que vai fazer um negócio desse? É irracional. Veja que muda a nossa perspectiva, né? A visão de Deus em relação à nossa, quando a gente entrega-se para Ele, a gente vê com os olhos dele. E Ele à frente muda tudo mesmo. Por isso que Deus nos avisa
que Ele está disposto a nos ajudar quando pedimos, está disposto a mudar o raciocínio da gente. E olha o que mais Ele está disposto a fazer. Pensa bem, Provérbios 11:5 diz assim, ó. Esse eu separei para ler para você, para a gente encerrar o adolescente de hoje. Diz assim: a integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. Tem gente perversa, não tem? Pois é, a sua perversidade volta-se contra ela mesma, contra a própria pessoa. A vida se torna super pesada dessa pessoa. Agora, se você é íntegro, se você conversa com Deus, dialoga, procura obedecê-lo, o Senhor dirige os seus passos e se torna leve a vida. Se a vida está pesada, é porque tem alguma coisa errada. Porque o mundo vai piorar, gente. Desculpa, mas a Bíblia diz que o mundo vai piorar, não vai melhorar. E se você está morrendo, né, murchando como a flor, junto com os transgressores e perversos, tem algo errado. Você está carregando o que não é para carregar. Está lutando sozinho, está se acabando. Por isso que Deus precisa nos ajudar a entregar para Ele as nossas lutas, o nosso fardo, porque com Deus é tudo tão simples, Ele resolve de um jeito tão simples. Vamos ouvir um pouquinho, aprender, né? Qual foi o método utilizado por esse exército de Israel para vencer o exército inimigo, que era em número desproporcional. Muito legal as formas que Deus usa para resolver algumas coisas na vida. Se a gente entrega para Ele, fica leve, fica suave. Não é para pensar que por isso nós devemos, né, não orar, é ao contrário, aí que devemos orar mais, devemos buscar mais. É tempo sério e severo de comunhão com Deus, escolhas mais determinadas mesmo, né, para que a gente possa vencer a batalha com Ele, para que Ele vença por nós. Né? Nada de autoconfiança, tipo, tranquilo, Deus é grande, maravilhoso, poderoso, então eu sei em quem confia e não faz a parte de buscá-lo na verdade como deve ser buscado. Não faça isso, né? Veja que olha as brigas que aconteciam. Os midianitas, vocês sabiam que os midianitas, e eu aprendi essa semana também, que os midianitas que vieram lutar contra Israel eram filhos de Abraão. Os israelitas também eram filhos de Abraão, só que os israelitas eram de Sara, né? De Abraão com Sara, que nasceu Isaque. E os midianitas eram filhos de Quetura com Abraão, era outra mulher. Aí tem também na história os ismaelitas, né? Que eram os filhos de Agar. Abraão com cada uma das mulheres, olha a situação. Com Sara teve os israelitas, com Quetura os midianitas e com Agar os ismaelitas. E é uma confusão só com essa turma, né? Aliás, grandes guerras no Oriente é entre irmãos ali, ó. Tudo dessas descendências, mas eram de mulheres diferentes. Por isso que eu falei no início da semana para os adolescentes se ligarem quanto às meninas que vão escolher para a sua vida. E as meninas se liguem quanto aos meninos que estarão escolhendo para a vida de vocês. É um toque de Deus aqui, né? Veja que de Sara veio a descendência escolhida por Deus. Faz diferença, hein? Total. Pode vir de uma pessoa um descendente excelente, ou não, ou não. Filhos do mesmo pai, de mães diferentes, culturas diferentes, raciocínio diferente, tá aí, né? Quando a gente sai da orientação de Deus, só traz problema. Abraão já fez diferente do que Deus tinha orientado lá no começo, que era uma mulher para um homem, não era 3, 4, 5, 6. Ó a guerra, ó a confusão que trouxe até hoje nos tempos em que vivemos. Então, por isso que nós precisamos que Deus nos ajude, nos oriente a conduzir a nossa vida para que a gente não traga problemas sobre nós mesmos. Tanto de pegar o fardo que deve ser entregue para Deus, quanto de desobedecer, e aí, ó, tá aí a confusão feita, né? Deus possa nos ajudar, tá? Que Deus continue dirigindo os seus passos, os meus passos, para que a nossa vida se torne mais leve, como diz Provérbios 11, verso 5. Um grande abraço para você, amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Não se esqueça de dar um pulinho no canal no YouTube, dar um joinha, para compartilhar as bênçãos de Deus para outras pessoas também. Beijão, não se esqueça também, hein? Que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.